Então, irmãos, hoje, como culto de missões, eu queria falar sobre a evangelização. A evangelização é uma tarefa de consequências eternas, né? Tudo que nós fazemos aqui no evangelismo é consequências eternas. As pessoas que reconheceram o Senhor Jesus Cristo passarão a eternidade com Cristo. E as pessoas que não reconhecerem Jesus passarão a eternidade longe de Cristo, né? Então, todas as consequências da evangelização, ela é consequências eternas, né? Tanto para o bem como para o mal, mas vai ter consequências eternas, né? Se eu trabalho para o Senhor, se eu deixo de trabalhar, vai ter consequências eternas. Então, em João capítulo 4, 35, ele diz, né? Não dizei-vos falta 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos, vede os campos, já estão prontos para a colheita, né? Os campos já estão prontos há muito tempo. As pessoas estão sedentas do evangelho. O propósito de Deus é o evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. E a visão de Deus é o mundo todo, e o método de Deus é a igreja. Deus não tem outro método, o método de Deus é a igreja. O tempo de Deus é agora, não é amanhã. A evangelização é uma tarefa imperativa e intransferível. Eu não posso transferir ela para a associação, para a organização, para nenhuma outra coisa. Essas associações, elas trabalham muito bem, elas são bem organizadas, mas elas não podem fazer o que a igreja faz, que é a evangelização. Essa é uma tarefa que nós não podemos transferir. Nós não podemos, como igreja, transferir para os missionários, não podemos, não, a tarefa é da igreja. E o missionário, como parte da igreja, ele faz a tarefa da igreja. Mas não é só o missionário, é a igreja toda, né? É uma tarefa para a igreja, né? Então, irmãos, a evangelização é uma tarefa inacabada e de consequências eternas. Em João capítulo 4, 31 e 35, Jesus nos dá 3 princípios sobre a evangelização como uma tarefa de consequências eternas. Então, para que a gente possa entender, né, o que Jesus Cristo então fala com a mulher samaritana, vamos entender um pouquinho o contexto. Jesus Cristo estava na Judéia, e aí os fariseus descobriram, né, entenderam que Jesus Cristo estava batizando mais gente do que João Batista. Jesus Cristo não batizava, quem batizava eram seus discípulos. Mas isso quer dizer que Jesus Cristo estava tendo mais seguidores, né, mais seguidores do que João Batista. Estava crescendo a leva das pessoas que estavam crendo em Jesus ou seguindo Jesus, né, que estava atrás de Jesus. Então eles estavam vendo aquela multidão seguindo Jesus. Então eles começaram a ver que dali, então Jesus Cristo resolve voltar para a Galileia, para ter um descanso. E aí, nesse inteirinho, ele precisava então voltar para a Galileia. Ele teria que passar por Samaria ou desviar os caminhos. Um judeu comum, ele não passaria por dentro de Samaria, né, o caminho mais perto. Ele então desviaria o caminho e seguiria para a Judéia. Porque havia uma confusão entre os judeus e os samaritanos. Vocês conhecem toda a história, né? Então os judeus não se davam bem com os samaritanos, nem os samaritanos se davam bem com os judeus. Depois que Salomão morre, que o seu filho assume o reinado é dividido por Deus, né? Fica 2 tribos, né, da Judéia e Efraim, e aí as outras 10 tribos se tornam Israel, e eles então têm aquela confusão, e eles vão seguir a outros deuses, e aí todo aquele povo é levado de volta para o cativeiro, e Samaria era a capital do reino, né? Jerusalém era a capital dos descendentes de Davi, e ficou a outra parte do reino ficou ali, a capital sendo Samaria. E aí o que eles faziam naquela época, eles pegavam as pessoas aqui, olha, invadimos Fortaleza, vamos levar o povo de Fortaleza lá para Juazeiro, e o povo de Juazeiro que a gente invadiu lá, eu vou pegar e trazer aqui para Fortaleza. O que é que eles faziam? Eles misturavam para que não tivesse rebelião. Já que tem aqui pessoas de Fortaleza e pessoas de Juazeiro aqui, então a gente não vai se dar muito bem para a gente fazer uma rebelião contra os nossos opressores. Então eles faziam isso aí, eles transportavam os prisioneiros, os cativos, para vários cantos, para que não houvesse rebelião. E assim foi, né? Israel começou a ter povos de outras nações, e aí Samaria estava aquela confusão toda,
Tanto é que Deus que tinha os leões e os animais comendo o povo, e eles trouxeram o sacerdote para novamente ensinar o povo a cultuar a Deus ali. E aí acontece que eles então fizeram um templo em Samaria, para imitar o templo de Jerusalém. Aí os judeus enlouqueceram, né? Eles foram lá, destruíram tudo, e aí começou a confusão, né, dos judeus contra os samaritanos. Os samaritanos tinham ódio dos judeus, porque os judeus foram lá e destruíram o templo, que eles fizeram um templo para concorrer com o templo de Salomão. E aí começou aquela confusão, e aí os judeus começaram a ter confusão, porque os samaritanos não eram judeus puros, né? Tinha muitas pessoas de outras nações ali. Então, quando tudo voltou ali, estava normal, Samaria, havia muitas pessoas ali que não eram descendentes realmente israelitas, né? Tinha muita confusão, então eles não passavam e não queriam conversar com os samaritanos, porque eles diziam que os samaritanos não eram o povo de Deus. Não fazia parte das tribos de Israel. E aí Jesus Cristo, como Deus, que veio para ganhar o mundo todo, e não somente para os judeus queriam a salvação só para eles, mas Jesus Cristo, sendo Deus, ele passa por Samaria para pregar o evangelho. Para os samaritanos, não importa se o samaritano era judeu ou não, era babilônico, ou o que eles eram, qual era a sua nacionalidade. O importante para Jesus Cristo é que eles precisavam da salvação. Eles precisavam reconhecer que eram pecadores. Então, essa daqui é a história, por que Jesus Cristo fala com a mulher samaritana e por que ele passa por Samaria, porque ele queria pregar o evangelho. E por que os judeus tinham aquela intriga com os samaritanos, né? Por causa que eles achavam que só eles, até hoje, né, os judeus só acham que só eles são o povo de Deus. Mas tudo bem. Então, para isso aí, Jesus passa ali, e aí ele vai no poço lá de Jacó, aquele poço que Jacó tinha dado a José, na cidade de Silcar, né, pertinho de Silcar ali, na cidade de Silcar. Então Jesus para ali, na sexta hora, que era meio-dia, né, o sol quente, Jesus fica lá e os discípulos vão comprar comida, e quando eles voltam, eles veem Jesus Cristo conversando com a mulher samaritana, e eles ficam ali horrorizados, porque o homem não conversava com a mulher sozinha. Mas Jesus Cristo era o próprio Deus, e ele estava preocupado era com a alma daquela mulher, de levar o evangelho para aquela mulher, porque ele sabia que a evangelização era uma tarefa de consequências, e ele precisava então pregar. Então no versículo 35, ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já blanqueja para a ceifa. Levantar os olhos, né? Então, precisamos, irmãos, ter visão, né? Então, a primeira coisa de um crente, da igreja, é que nós precisamos ter a visão de que as pessoas precisam do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas são pecadoras. A gente tem que olhar para as pessoas não como um mendigo ou como um rico, um torcedor do Fortaleza, um torcedor do Ceará, um empresário ou um funcionário, né? Nós temos que olhar como as pessoas como almas que precisam do evangelho. Amém? Essa é a nossa visão como crente, né? A gente brinca como irmão, né, do time e tal, outra coisa, mas a nossa visão verdadeira, a visão é que você tem que olhar para as pessoas como perdidos, como pecadores, como pessoas que são alvo do amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa é a primeira coisa que temos que entender. Precisamos ter visão que o homem sem Cristo está perdido. Desde o ateu até o religioso, não importa, né? Todas as pessoas precisam do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas estão em falsas religiões. E as falsas religiões têm proliferado, né? E aí, olha, uma estatística americana, ela diz então que nos últimos anos o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo 161%, o budismo 147% e o cristianismo só 47%. Isso aqui está defasado. Se você botar no Google e for pesquisar, vai ter totalmente diferente, já vai estar mais, o número vai estar totalmente diferente, né? O hinduísmo, o islamismo tem crescido mais. Na Europa, a França, ela já tem ali, visto que ela já tem mudado toda a sua cultura, já quase todo o povo é islâmico, né? Tem países da Europa agora que eu me esqueci, agora eu vi essa semana na reportagem,
e estava aqui na cabeça que agora eles proibiram a burca, porque eles já estavam perdendo a identidade do país, né? Todo mundo virando islâmico, né? E aqui em Fortaleza, nós temos sendo construída aí uma mesquita enorme, né? A gente vê aqui por nossa casinha, nossa ruazinha, mas o islamismo está crescendo aqui em Fortaleza. Daqui a pouco ele vai estar aqui tomando a igreja, se a gente não tiver cuidado, né? Então tem crescido no mundo todo, né? Em outros países a gente anda e a gente vê mais abertamente, né? Mas aqui está crescendo também, irmãos. Então precisamos ter a visão de que oportunidades não aproveitadas hoje pode se tornar portas fechadas amanhã. Precisamos ter visão de que, na mesma medida de que a igreja evangeliza, ela patina no cumprimento da sua missão. Cresce de forma assustadora um evangelho híbrido, heterótico e sem Cristo, que distorce a verdade e só nega o pão da vida. Precisamos ter a visão de que a ignorância não é um caminho alternativo para o céu, uma vez que aqueles que sem lei pecam, sem lei perecerão. Romanos 2:12. Então, olha, essas pessoas que estão no islamismo, no budismo, elas são ignorantes do evangelho. Mas quando elas morrerem, elas irão para o inferno. E serão culpa de quem? Da igreja. Enquanto eles crescem, as igrejas evangélicas estão patinando, crescendo devagarzinho. Por quê? Porque eles têm investido pesado no evangelismo. E nós ficamos descansando, né? Descansando nos braços do Senhor, né? Como aquele hino, né? Descansando, descansando, enquanto nós deveríamos estar fazendo a visão, pregando o evangelho, né? Temos que ter visão e oportunidade. Eu uso essa pulseirinha aqui, eu acostumei a usar ela, né, do livro Sem Palavra, né? Então, para todo canto que eu vou com essa pulseira. E aí é a oportunidade de pregar o evangelho. As pessoas chegam, eu estava no banco, né, fui ajeitar uma coisa lá na minha conta, fui lá resolver um problema com o gerente, tinha uma pessoa também, e ele viu a pulseira, e a primeira coisa que ele falou foi, ele disse desse jeito: essa pulseira é interessante, né? Ela é de Deus, né? Aí eu olhei para ele assim e disse: você conhece essa pulseira, você é crente? Ele: não, eu já vi alguém com essa pulseira falando de Deus, né? E aí me deu a oportunidade de pregar o evangelho para ele e para o gerente do banco, entendeu? Por causa da pulseira, né? Porque eu estava lá resolvendo a coisa, da minha conta, né? E não tinha oportunidade de pregar o evangelho para o gerente do banco. Mas aí a pessoa falou da pulseira, né? E aí eu tive a oportunidade de poder evangelizar 2 pessoas. Naquele dia eu não ia evangelizar ninguém no banco, né? Aí tive a oportunidade de evangelizar o gerente da minha conta e o cidadão, e eu perguntei, ele era crente, ele disse que não, mas ele disse que a pulseira era de Deus, né? Aí eu peguei e fui evangelizar. Disse: não, ela fala sobre o plano de salvação, ela é uma pulseira de plástico, ela não tem poder nenhum, né? Ela não é de Deus, mas aí comecei a mostrar as cores e evangelizar eles naquele dia. Outra vez, estava na academia, né? E aí a minha professora, ela olhou para a pulseira, e eu faço crossfit, então é só uma aula de 50 minutos, é rapidinho lá, não tem tempo de falar muito. E ela perguntou: essa pulseirinha legal, né? Da Jamaica, né? Aí eu disse: não, tia. Eu chamo ela de tia, né? Eu sou mais velho, mas eu chamo todo mundo de tio. Eu disse: não, tia, não é da Jamaica, não. Essa pulseira aqui, ó, tá vendo essas 4 cores? Não tem nada a ver com a Jamaica. Aí fui e evangelizei a minha professora, né, mostrando as cores para ela, deu oportunidade, né? Então, você tem que aproveitar as oportunidades, ter a visão e aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho, né? Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade, né? Antigamente a gente ia mais para a fila da casa lotérica, né, pagar as contas. Hoje em dia, no aplicativo o celular destruiu as oportunidades. Então, eu tinha muita oportunidade de pregar o evangelho na casa lotérica, falando de política, né? Enquanto o pessoal começava a falar de política, né, aí eu aproveitava e dizia: pois é, nem o Lula e nem o Bolsonaro, se todos os dois morrerem hoje, todos os dois vão para o inferno, porque nenhum dos dois tem Jesus Cristo. E aí, eu sendo presidente, vai ser pior do que na mão do Lula ou do Bolsonaro, porque o único que vai ser o presidente bom, o único rei bom é Jesus Cristo. E aí, aproveitava para pregar o evangelho para as pessoas da fila, né? Então, hoje em dia, o aplicativo do banco destruiu as nossas oportunidades de pregar o evangelho
fila do caixa. Mas você está na fila do supermercado, em outras filas, né, você tem a oportunidade de pregar o evangelho, mas você precisa ter a visão. A mulher samaritana, ela abandonou o seu cântaro e correu à cidade para proclamar o que havia encontrado o Messias. E toda a cidade foi impactada por causa do evangelho, porque aquela mulher falou de Jesus, né? Quando a multidão veio a encontrar com Jesus, ele disse para os seus discípulos: levantai os olhos e vede os campos, já estão prontos para a colheita. A multidão estava vindo. E ele disse: olha, erguei os olhos, os campos estão brancos, já para a colheita. Aproveita a oportunidade, né? E prega o evangelho. Irmãos, hoje as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Basta você ter carinho e conversar com calma com elas, que elas vão querer escutar. E nada de, né, querer puxar a sardinha, de falar mal das outras religiões. Nunca você evangeliza alguém falando mal de qualquer religião. Eu nunca falo mal de nenhuma religião. Eu digo, nem a minha religião serve. A única pessoa que serve é Jesus Cristo. E o evangelho é por Jesus, é Jesus, e não igreja batista, nem igreja católica, nem igreja A ou igreja B. O evangelho, a causa principal do evangelho é Jesus. Então, eu não perco tempo defendendo a igreja batista. Eu vou pregar o evangelho, eu vou defender Jesus. E aí eu não falo mal de nenhuma religião. Eu digo, não, mas a minha igreja também tem problema, né? Quando as próprias pessoas vão falar mal da religião delas, eu digo, não, mas a minha igreja também tem problema. Minha igreja é cheia de pessoas pecadoras. Eu sou o mais problemático da minha igreja, né? E aí, mas tem uma coisa que vai transformar a nossa vida, é Jesus, né? E aí eu falo mal de mim mesmo e a gente vai pregar o evangelho, porque aí dá liberdade da pessoa escutar. Quando você vai falar mal da religião dela, ela já quer se defender. Tá bom? A segunda coisa, irmãos, precisamos ter urgência, né? Versículo 34, ele diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, irmãos, enquanto eles estavam preocupados, Jesus disse que ele estava ali para fazer a obra de Deus. Jesus estava com fome, mas tinha algo mais urgente para fazer do que se alimentar. Seu propósito era dar a água da vida à mulher samaritana. Precisamos ter a mesma urgência de Jesus. O que nos impede de evangelizar não é tanta falta de métodos, né? Tem tanto método de evangelismo hoje, né? Se você entrar na internet, você faz curso disso, você vai para o OANSE, você vai para qualquer canto, você vai aprender vários métodos. Não é a falta de método que nos impede de evangelizar. Entendeu, irmão? É a falta de compaixão e de paixão pelas almas perdidas. Irmãos, sempre quando eu vou dar o treinamento ao ANSE, a primeira coisa que eu falo sobre a importância da evangelização, a importância de ter um coração evangelístico, de amar missões, de amar o evangelho, de ter um coração. Eu digo, olha, você como líder ANSE, você precisa ter um coração evangelístico. Você tem que olhar para cada pessoa, para cada criança que vai entrando ali pela porta, como uma alma que está indo para o inferno. Precisamos ter essa paixão, precisamos ter um coração evangelístico. Cada pessoa que você olha, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu amigo da escola, da faculdade, do trabalho, o seu vizinho, aquelas pessoas que você gosta, se elas não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas estão indo para o inferno hoje, não é amanhã. Elas precisam do evangelho hoje. Então você tem que ter essa paixão, essa compaixão, né? No lugar de eu estar discutindo aqui futebol, estar discutindo política com essas pessoas, eu vou falar sobre o amor de Jesus. Eu vou me esmurrar. Eu vou dizer que o meu time não presta, que o meu presidente não presta, e dizer que a única coisa que serve é Jesus. Amém? Temos que ter essa compaixão. Essas pessoas estão indo. Nós não sabemos. Eu posso morrer aqui agora, né? E as pessoas que a gente conhece também. Então a gente precisa pregar o evangelho agora, irmão. É isso que nos impede. Devemos ter compaixão. Precisamos clamar, né, como John Knott: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro, né? Precisamos falar do apóstolo Paulo:
Ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Irmãos, é responsabilidade nossa. A gente quer terceirizar. A gente quer, a nossa igreja ajuda 10 missionários. Estou tranquilo. Eu dou minha oferta para missões. Amém. Deve fazer isso também, mas não pode parar de evangelizar, né? Deve ajudar missões. A sua diferença para a diferença de um missionário é que o missionário, ele dá 100% do seu tempo para a obra, né? Mas você deve dar o seu tempo também para a obra de Deus, né? Todos nós vamos chegar lá. E você não vai chegar para o Senhor Jesus Cristo e vai dizer: Senhor, eu dei a metade do meu salário para o missionário Júlio. Lá fora eu dou o meu pix para você, tá certo? Mas eu dou a metade do meu salário para o missionário Júlio, Senhor. Não precisei, ele fez a obra. Ele estava evangelizando as crianças. Ele estava fazendo uma onça, ele estava lá no Maranguape, né? Ele estava lá em Natal, estava em Mossoró, estava em Juazeiro. Então eu ajudei ele a fazer a obra. Eu me sacrifiquei, eu deixei de comprar uma televisão, deixei de comprar um carro e estava lá dando a metade do meu salário para ele. Entendeu? E estava orando por ele. Não todos nós temos que fazer a obra. Todos nós temos que testemunhar. Se você não consegue falar, testemunhe com a sua vida. Mostre que você é um verdadeiro cristão, onde quer que você esteja. Seja diferença para essas pessoas. Eu fui uma vez para uma conferência ONCE no Rio Grande do Norte, fiquei na casa de uma irmã, né, e ela disse, da rua dela tinha outra irmã lá, que era esposa de um diácono lá, ela disse: sabe aquela irmã lá, né, tão quietinha, tão caladinha? Pois ela, sem falar nada, ela já levou várias pessoas da nossa rua para a igreja. A irmãzinha bem mansinha na igreja, não falava nada, toda brincava com ela, ela toda assim, né, não falava nada. E a irmã que eu estava na casa dela, ela disse, ela já levou várias pessoas da nossa comunidade para a igreja sem falar nada, né? Então, muitas vezes, a gente evangeliza muito e faz muita confusão com o vizinho, né? Então a gente tem que ter vida, né, irmão? Temos que ter vida, né? Então, muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, frequentamos a ABD, anos e mais anos, fazemos treinamento, preparamos e não temos tempo de evangelizar. Temos que entender que precisamos ter urgência. E terceiro e último lugar, último ponto, João 4,35, ele continua dizendo: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já há branquejo, né? Os campos já estão prontos para a colheita. Um campo maduro para a ceifa exige do agricultor o compromisso de uma ação imediata. A evangelização é uma ordem e não uma opção. É um mandamento e não uma recomendação. Sabe por que ele usa o campo de trigo que já está pronto para a colheita? É porque o campo de trigo, eu assisti um filme, né? E aí a pessoa tinha acontecido um acidente e todo mundo se juntou e foi lá fazer a colheita daquele homem, né? Todos os agricultores amigos. Talvez você já tenha assistido esse filme. É porque quando os campos estão brancos, você tem que fazer a colheita naquele instante, porque senão você vai perder a colheita. O vento vai dar forte e vai levar todo o trigo, né? Então eles tinham que fazer a colheita rapidamente, porque se não fizesse naquela semana, naquele período lá, aquela semana, olha, já está pronto, tem que colher agora, essa semana. Se não fizesse a colheita naquela semana, podia dar um vento forte e levar tudo. E ele perderia todo o trabalho. E é isso que Jesus Cristo quer nos dizer. Os campos já estão brancos, se a gente não colher agora, a gente vai perder a oportunidade. E se a gente perde a oportunidade, o islamismo pega, o hinduísmo pega, né, o secretismo pega, o ateísmo pega. Não é por isso que eu tenho um amor de pregar o evangelho para as crianças. Porque se a gente não pregar o evangelho para as crianças agora, o mundo vai tragar ela. As coisas do mundo são mais legais do que as coisas da igreja. Até para nós, as coisas do mundo são legais mesmo. Se o pecado não fosse gostoso, ninguém queria, né? Então não vamos com hipocrisia dizer assim, o pecado é ruim, não. O pecado é bom. O gosto dele é que é ruim. O fel que fica no final é que é ruim. Mas na hora que você pega e come, é gostoso. Mas a dor de barriga que dá depois
é que é horrível, né? Então, o mundo tem coisas mais atrativas para nossas crianças, tem coisas mais atrativas para nós, né? Então, se nós perdemos a oportunidade, os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa. Quantas crianças nessa comunidade aqui não estão vindo aqui por falta de um trabalho com a ânsia, um trabalho com crianças, né? Eu estou só falando, eu não sei, né? Eu estou só dizendo. Quantas crianças tem nessa comunidade que você poderia alcançar, né? Quantas pessoas que a gente poderia alcançar com o evangelismo pessoal? Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje ouvindo o evangelho? Quantas pessoas dessa comunidade, aqui, no Curió, nessa redondeza, na sua rua, estão crescendo, vivendo e morrendo sem nunca ter ouvido falar do verdadeiro Jesus? Não é aquele... todo mundo já escutou, Jesus te ama. Beleza, né? Todo mundo sabe que Jesus te ama, mas isso é evangelismo? O cara bota no carro lá, Jesus te ama. Quantas pessoas, irmãos? E essa é a culpa minha e sua, né? Nós iremos prestar conta a Deus por cada pessoa dessa comunidade que está morrendo sem nunca ter ouvido falar do verdadeiro Jesus. Enquanto eu estou comprando um carro novo, enquanto eu estou passeando, curtindo, fazendo churrasco, e nada disso é errado. Você deve comprar o melhor carro e fazer o melhor churrasco e me convidar para orar. Mas não é errado. O errado é eu ter essas coisas e não fazer as outras coisas de Jesus. Amém? Então nós precisamos entender, irmão, a evangelização só pode ser feita pela igreja. Nenhuma outra instituição da terra pode cumprir essa tarefa. A igreja, ela é o método de Deus. É o único método que Deus tem para a evangelização, é a igreja. Os anjos gostariam de estar aqui evangelizando, mas essa tarefa foi dada a nós. Nós temos esse privilégio. Amém? Se a igreja falhar, Deus não tem outro método. Se o ímpio morrer na sua impiedade, Deus cobrará de nós o seu sangue. A evangelização não pode esperar, irmãos. Ela é para agora. Se não ganharmos para Cristo essa geração, nesta geração teremos fracassado vergonhosamente. Você sabe que a sua fé está por uma geração? Você sabe que a sua fé está por uma geração? Se eu não evangelizar o meu filho, se ele não aceitar Jesus Cristo como Salvador, e eu morrer, a minha fé vai ter morrido. A nossa fé está por uma geração, por isso é importante. Se a gente não pregar o evangelho para outra pessoa, e eu morrer, a minha fé vai morrer comigo. Por isso, a nossa fé está por uma geração. Se nós não evangelizarmos e não passarmos o nosso bastão para outra pessoa, nós vamos ter fracassado nesta geração. Pense nisso. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Que o Senhor nos abençoe.